Boa noite. Vamos trocar para ver o que acontece? Vou trocar para ver o que acontece. Boa noite a todos e todas para mais um podcast. O Instagram tá de trollagem, é o que eu acho. Vou esperar mais um pouquinho as meninas entrarem. Tá bom? Não entendi o que o Instagram quer. Entendi, não. Chama aqui as meninas. Oi. Oi, boa noite. Agora eu entrei direito, eu Boa acho. noite. Entendi não. A Pri conseguiu. Ô, Amanda, Consegui. chama a Apen. A Apen já tá no chat. Dá pra tu ver? Senhora. Já dá pra ver que ela tá no chat. Boa noite, Boa meninas. noite. Ê, Boa noite. Entendi. conseguimos. Tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite. Tá Prazer estar bom o som? Tá conseguindo me ouvir? Sim, tá tudo certo. Então, Karina, hoje nós estamos estreando a nossa nova camisa laranja, belíssima. Linda. Quero uma, hein? A gente usava uma né? preta com essa logomarca aí em comemoração ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla. A gente trocou a cor. E, gente, hoje nós vamos conversar com a Karina Cecim, que é presidente da APEM Pará. Eu confesso que foi maravilhoso conhecer você, sem demagogia. O carinho que eu tenho pela Amanda e pela Priscila, você pode ter certeza que você está no mesmo grau, porque eu já adotei as duas como minhas irmãs. E agora você também é minha irmã. Gente, Karina, ela está responsável há 10 anos, né, Cá? Pela APEM. E uma associação da região norte, que eu quero muito que ela conte um pouco da história dela para a gente. Karina é uma pessoa extremamente acessível, acolhedora. Tá? Eu era novata no evento lá em São Paulo e Karina conseguiu unir, sabe? A gente sempre se encontrava no café da manhã, chegávamos cedo, né? Tudo maquiada, tudo arrumada. Mas, assim, aprendi muito e é um ser humano que eu quero carregar para minha vida, sabe? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou participar. Eu acho que é o momento da região norte falar, tá? É muito importante isso, porque quando eu fiz uma revista, a cada edição que acontecia, algumas pessoas ribeirinhas falavam assim: Poxa, Priscila, eu tenho que pegar canoa para ir para o hospital, demora de 2, 3 horas, e o acesso à informação que vocês estão 2, 3 passando. horas é perto. É isso. Oi, não ouvi, desculpa. 2, 3 horas é perto. Tem locais que são Então, 16 horas de barco. Às vezes 2, 3 dias, dependendo da localidade. olha, De barco. Temos uma dimensão muito territorial muito grande. Eu já entro em surto, gente. 16 horas de barco. Tem como pra mim? Eu ia Nós ter somos sempre, o estado do Pará tem 144 municípios, né? E a capital metropolitana é Belém do Pará, onde fica o centro de referência de esclerose múltipla. Então, muitas vezes o paciente tem que se deslocar até a capital para ter o primeiro diagnóstico fechado, né? Para entender o que ele está passando. Então, passa por muitas situações até fechar esse diagnóstico, que acho que é o nosso maior gargalo aí, a nossa maior luta para conseguir fechar um diagnóstico. E depois para ter o tratamento, né? Para dar continuidade.
porque se não for comprimido, se for infusional, aí já vai vindo as vírgulas, né? Que ele precise estar, né, no centro de referência para o tratamento. E para Gente, já me continuidade. bugou. É muito complexo. E o bom de trazer você é para dar voz para esse outro lado do Brasil, que a gente ouve muito o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Espírito Santo, e a gente tem que dar voz para vocês também, para essas pessoas saberem a quem alcançar, né? Quem está mais perto. Isso. E assim, o pessoal falava, Priscila, facilitou a informação, eu pegar o celular e ver e tal. E o que eu vi da Karina é que é uma pessoa que ela quer agregar também nessa parte do digital, ela está interessada em dar uma modificada e ampliar esse negócio, sabe? Para trazer mais informação, conscientização. E assim, a região norte precisa muito, porque eu fiz uma enquete, Karina, agora na minha rede social, e uma pessoa do Tocantins falou assim para mim, não tem associação aqui, gostaria muito que tivesse. Então, assim, a região norte é muito carente ainda, e eu queria saber de você. Nós somos 7 estados na região norte, né? E só o Pará, muito honrada por isso, faz parte da Rede ABEM. Olha. Então, assim, a gente já tem muitos pacientes de outros estados da região norte para tirar dúvidas, para dizer como é que faz o acolhimento, qual é o fluxo de atendimento. É muito complicado. A nossa realidade é quando a gente, uma vez por ano, a gente se encontra, né, os presidentes de associações pela BEM, que é uma honra a gente ser convidado, porque a gente volta cheio de conhecimento, cheio de gás, porque ao longo da trajetória a gente acaba, muitas vezes, desmotivando pelas lutas, e quando a gente vem do encontro nacional, né, a gente vem, assim, muito querendo mudar o mundo. Renovado. Né? E sem ferramentas para mudar. Mas, assim, eu falei para você, vou falar em rede nacional, você foi um presente, que eu também, obrigada pelas suas palavras, pelos seus posts, mas você foi a minha grande surpresa de 2025, eu sempre trago uma surpresa nos nossos encontros, e você foi uma grata surpresa, é uma irmã que eu vou levar para a minha vida, né? As nossas, a gente falou que era irmã de alma, de outras vidas, então, assim, você é luz pura, né? Então, assim, são só 6 meses da Unirabs, mas, assim, eu vejo um caminho lindo e, assim, você está muito bem amparada, você está muito bem aí apoiada pelas suas amigas, você falou muito bem delas. E quando você me convidou, eu não sou muito, apesar do Agosto Laranja, a gente dar entrevista, tudo, mas eu não sou muito de rede social. Eu estou aprendendo as redes sociais. Então, mas é um necessário, é um mal, eu digo que é um mal necessário, porque eu era extremamente analógica. Mas, eu digo assim, não, pela missão, pela associação, né? Eu tive, inclusive, que fazer a minha rede social para poder as pessoas se conectarem comigo também, não só pela associação. E é uma honra muito grande. Bom, eu sou Karina Cecim Pontes, sou mãe, eu não tenho esclerose múltipla, mas eu digo que eu sou uma adepta da vida de um paciente de esclerose, porque eu convivo com a esclerose múltipla há 14 anos. A minha filha, em 2011, recebeu o diagnóstico aos 15 anos. Né? Ela foi a primeira jovem da região norte a ter um diagnóstico, até os médicos ficaram muito... Está tudo certo? Né? Tá dando para ouvir? Está tirando? Bem. Tá. Aqui que tá congelado. Então, ela foi diagnosticada aos 15 anos, tudo muito novo. As pessoas só falavam assim, é a doença daquela atriz, da diarista? Ah, ela vai ficar daquele jeito? Aí tu abre o Google, né? É uma doença degenerativa, vai acalmar, vai ficar de cadeira de roda. Então, assim, eu tentei filtrar isso, né? Então, eu fui em busca de informação.
aonde tem o melhor local, aonde que eu posso ter o melhor profissional, porque eu não aceito uma médica neurologista, que foi quem investiu meu diagnóstico na época, uma médica que não é hoje, não faz parte do meu convívio. Ela disse, olha, as lesões da sua filha são muito intensas, ela vai ter um ano, eu não dou um ano para ela estar de cadeira de roda e 10 anos de Nossa, ela sobrevida. ainda é vidente, né? Vidente, ela, neurologista e Aí eu falei vidente. para ela, né, eu falei, a senhora não é Deus para Ai, determinar o ela prazo também de não vida tá no de nosso grupo, não ninguém. quero nem saber quem ela é. Vamos bloquear ela até na mente. Não, Não eu digo, acho gostei que a dela, vida já não. mostrou para ela que não é assim, né? A minha Não. filha Ela hoje tem se 14 formou em anos algum outro de lugar. já de diagnóstico, está na luta, né? Está em busca do melhor tratamento, tem os Qual a altos e idade da sua baixos. Em filha, Karina? 2021 Desculpa ela te ficou realmente interromper. acamada, eu morei 6 meses no centro de referência, no Hospital Filho, porque lá tem uma equipe capacitada, tem um suporte do nosso médico, doutor Geraldo Cabeça, do doutor Lucas e sua equipe, até as técnicas, enfermeiras, corpo clínico, enfim. Então, eu optei para ficar no SUS, porque a equipe é habilitada, porque ela teve um surto anterior e eu tinha ido para um hospital privado e ela acabou, eles tiraram ela de um local sozinha, de um apartamento sozinha, e botaram ela na aula de Covid, porque foi 2021, foi na segunda onda do Covid. Karina, espera um Porque eles minutinho. fizeram uma tomografia, deu opacidade de vidro fosco, enfim. Mas Ela tem que idade, eu Karina? quero, eu quero dizer como eu cheguei na PEN, né? Eu estava muito perdida, tá dando para ouvir? Tá sim. Tá. Desculpa, caí aqui. Eu estava bem perdida, então eu fechei o diagnóstico dela em 40 dias, porque eu digo que de médico e louco toda mãe tem um pouco, eu tenho um pouco a mais. Então eu fui atrás de informação, eu corri atrás de falar com pessoas. Eu digo que o não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. Eu não me conformo com a história de dizer não tem jeito. Como eu falei para a médica, não tem cura, mas tem tratamento. Eu vou atrás do melhor tratamento. E eu cheguei aí para São Paulo, fui para o Einstein, fui muito bem amparada, né? Eu digo que é amparada porque eu cheguei lá perdida e na época o Dr. Charles Peter Tilbury, a quem eu devo abrir o meu horizonte, ele foi um bálsamo na minha vida. Ele falou, olha, primeira coisa, ninguém morre de esclerose, morre com esclerose. Isso já abrandou meu coração de mãe e eu disse, é com esse que eu bom quero demais ouvir essa frase. É. Então, eu fui, desde aí, a gente foi, ela fez todo o tratamento, ele falou que ela poderia ter esse único surto e não ter mais. Ela teve tudo que o paciente tem em 40 dias. Eu fiz a ressonância dela dia 26 de dezembro, dia 28 saiu o resultado, ela internou imediatamente, porque ela estava com múltiplas lesões medulares, cerebrais, ela estava acomada, a esclerose dela era remitente recorrente, mas de alto, já em atividade intensa, e hoje ela já está na secundariamente progressiva, né? Após 10 anos ela progrediu, mas está uma luta aí pela medicação, que a gente tem um rol considerável de medicações. Em 2011, eu sempre falo isso para os pacientes, quando ela foi diagnosticada, a gente tinha 3 medicamentos, a gente tem mais de 15, e as buscas, as pesquisas estão crescendo, estão aumentando. A gente está agora com uma pesquisa do fingolimod, né, pela MS, que vai alguma consulta pública de extrema importância. Eu falei muito aqui, né, na associação, para os pacientes, para os amigos, fazerem a justificativa que é para a gente da região norte, um medicamento desse abre o horizonte. Porque imagina que é se deslocar 12, que seja 6 horas de barco, Gente. com gelóxido, como é que tu vai manter a medicação refrigerada, injetável?
né? É isso. 12 ampolas, enfim, cada medicamento é de um tipo. Eu não vou entrar no mérito porque eu não sou médica, né? Mas assim, a gente tem que falar. Eu aprendi ao longo desses 14 anos que a gente tem que falar. A gente tem, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que mostrar nossa cara, dizer que o paciente de esclerose múltipla, como outras doenças raras que são invisíveis, as pessoas têm que ter respeito. Se você não conhece a doença, pelo menos você respeite a doença, respeite o paciente, né? Porque eu vejo as pessoas acharem que só é PCD, só é deficiente, aquela pessoa que não tem braço, que está mancando, está andando com dificuldade, que não Eu lembrei do enxerga. médico, Karina. E assim, a gente passou por isso, né, Priscila? No nosso, depois de 3 dias incríveis de conhecimento, de troca de informações, de compartilhar experiências com grandes gestores, com médicos, com o pessoal da bem totalmente habilitado, capacitado, a gente sai de lá assim em êxtase para as mudanças que a gente quer que ocorram. E a gente foi abordada por um médico, né, no aeroporto de Guarulhos, eu, você e a Sabrina, e ele foi extremamente delicado, para não entrar mais profundo no que Eu aconteceu, agradeço tanto a que Deus de você estar já nesse falou, aeroporto com você já explicou nas suas vocês. redes sociais, e Eu assim, agradeci a Deus. O que eu ia fazer é apresentar esse CRM para mim. pois Ia é, ter que me depois a apresentar Priscila esse ficou CRM. desesperada, porque ela queria ter batido foto, ela queria ter pego o CRM, pelo menos o nome dele, para a gente fazer nem que fosse uma reclamação. Menina, mas Mas a gente essa é uma tem, assim reclamação porque eu como tenho. todo profissional, tem os bons e os maus, né? E eu acho que ele estava desinformado. A gente fala da ignorância, essa é a ignorância. Sim, É você ter o conhecimento de algo, mas sem ser específico. sim. Então, se você não sabe, não fala, não aborda, não critica, não preconiza, usa o teu preconceito para destratar aquela pessoa, porque ele viu a Sabrina mancando, aí ele disse, ela é PCD, aí olhou para a Sabrina e para mim, mas vocês não são, E ainda né? pontou, sim. Apontou Não, tudo. eu fiquei me imaginando na cena. Eu falei assim, cara, eu ia ser a policial esclerosada. Por quê? Porque eu ia fazer juiz ao direito ali de É. autoridade pública, né? Eu falei, Mas olha, não eu fui pode. a Eu mãe, falei, ai, meu Deus. eu fui a mãe das duas e a presidente da associação Eu falei, acho que Pri, do eu sei que na Brasil. hora deve ter congelado, né? Você fica assim, meu Deus, Não, como eu é que não ele tá falando que congelei. é médico e tá fazendo isso tudo? É. E eu Ele quis dar imagino que uma carteira aquela. assinada, mas ele se arrependeu tanto que depois ele sumiu da nossa vista, assim. Porque eu marquei assim, e botei ele no lugar dele. Assim, a gente acaba aprendendo alguma coisa. A gente aprende algumas coisas ao longo do tempo, né? Até para poder explicar para A as gente pessoas começa que brigando nas filas. Uhum. Das filas a gente vai brigando com pessoas. Aí tem o grau das pessoas. Tem os níveis, né? Os níveis de Tem ignorância. os Uhum. níveis e os lugares, né? Que Eu fiquei me absurdo. imaginando, eu falei, graças eu a Deus, cansei de Priscila, que eu. estar na fila do supermercado com a minha filha e as pessoas dizendo, por que essa moça está na fila? Ela não tem nada. Aí ela pegava, mostrava a carteirinha da bem, né? Assim, desnecessário. Aí agora a gente tem que andar com cordão, né? Os pacientes têm que andar com cordão para se identificar. Não há respeito, você não sabe o que o outro está passando e acaba Independente de qualquer coisa. Não tem que abrir Exato. a boca para falar besteira. Eu fui É, fazer um exame de sangue, aí eu tava usando cordão, né? Porque nesse dia eu não tava conseguindo andar direito. Aí quando eu cheguei, aí eu disse assim, eita, nem tem ainda o girassol na placa. Aí a moça da recepção fez, mas autista pode ser autista. já me falaram isso também. Autista pode. Não discriminando o autismo, mas eu digo assim, não é essa doença rara, não é só. Que nem ele falou da fibromialgia, né? Ele repassou a fibromialgia como se fosse algo insignificante. E é algo tão importante, só quem vive sabe a dificuldade de viver com uma patologia como a Pego fibromialgia. preferencial, eu nem olho mais para as placas, porque as placas elas não estão atualizadas.
Eu não quero saber da placa. Eu não quero mais saber da placa. Ah, que a placa, não quero saber. Não. Ah, e lá no estacionamento do shopping. Tem de gestante, tem do idoso, tem, né, já do espectro autista, não tem do girassol. O que que eu faço? Eu boto lá no de cadeirante, porque é o que mais se assimila Sim. com o quê? Deficiência. Que agora Porque não eu é não mais vou usar o da cadeirante, grávida, né? porque eu não tô O grávida. Eu não vou usar bonequinho. o do autista, porque eu não sou autista. Mas o É do isso. deficiente é só esse. Eles não vão atualizar, ok. Eu vou ter que estacionar aqui e ok. Porque eu não vou botar num lugar muito longe. Não vou. Eu vou botar ali. Para você ir deslocando. É. E a gente sabe que essas coisas aparecem do nada, né? Sim. A gente está aqui conversando, quando acaba, quando você levanta, seu corpo já está totalmente diferente. Então não tem como você estacionar lá no fundo do Tanto que a estacionamento. Priscila estava bem, Exatamente. andando, não quis Isso. passar pela área que era de PCD e de repente a perna começou a pesar por conta do estresse. Né? Exatamente. Eu tomei o meu Então, remédio. Eu disse, não, eu vou tomar meu remédio logo, porque a perna já aí eu ficou falei no final, pesada imediatamente. respirem. Eu até brinquei, falei, respirem, porque isso a gente vai encontrar sempre. Só é triste a gente encontrar um profissional da saúde, né? Que deveria, pelo menos, se não conhece profundamente, deveria pelo menos ter empatia, sabendo que é uma doença rara, né? Que é uma doença ainda neste século, em 2025, desconhecida por Olha, muitos. Karina, As vou te pessoas falar ainda uma têm coisa assim. aquele estigma de esclerosado, porque a gente brinca se tratando, eu sou esclerosada, mas esclerosado era um termo usado pela arteriosclerose, que é as placas de gordura na artéria, enfim. E as pessoas ainda acham que é, quando a gente fala assim, ele tá em surto. Ele saiu correndo, já chegaram a perguntar para mim assim, tua filha, ela tá em surto, tá internada. Ela saiu correndo. Como foi? Ela saiu correndo na rua. Saiu Eu falei, correndo, meu Deus. gritando, puxando o cabelo. Ela sai. Aí eu digo assim, respira. Falei, não, Olha, surtos são as até por crises. conta da minha profissão, vou falar uma coisa. Quando a Priscila me falou isso, falou do médico, né? Eu falei, o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, sabe? Que Rio, lindo e tudo mais. Mas até por conta da profissão, aqui você chega, você fala que você é qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem R$ 2 no bolso, você fala que você, sei lá, você mora em Aspen. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, um carioca, policial, esse cara ia meter pra mim que ele era médico, falando essa cagada. Só que eu ia ter como. Todo cidadão pode fazer isso, tá? Não sou só eu que sou policial militar, não. Como autoridade. Se identifica pra mim, por gentileza. Ia vir. Tá vendo? Não tinha nem identidade. Falei, esse cara não era médico pra estar falando essa cagada toda. Pode ser? Pode ser. Olha, Um senhor ele estava com muito uma pessoa desatualizado. cadeirante. Ele estava com uma pessoa cadeirante. Então, ele pode se Uma achar pessoa médico. Faz o Vai menor que ele tá na E essa psiquiatria, a pessoa, gente não a gente sabe. percebeu que ela estava totalmente constrangida com a Revista, reação A que Priscila dele. né? falou Ela que ela chega, tava de tava cabeça assim, ó. baixa. Ela Ela baixou a tava cabeça. Assim, ó, desse jeito. Aí eu fico pensando, se foi ruim pra gente em alguns minutos ter o desprazer de ficar perto dessa criatura, Imaginem imagina quem Imagina vive ela a com vida ele. toda. Tomara Complexo. Deus que lhe dê paciência, porque, meu Deus do céu, É. foi terrível. Por Mas isso que ações como essa que vocês fazem, de uma conversa, quando você falou que, Pri, eu não sou muito de live, essas coisas não são, eu sempre coloco um paciente, alguém para falar. Eu tenho uma parceira de trabalho, que é minha diretora, tesoureira, a Briseida, é assim, minha irmã também, companheira de luta, porque não é fácil a gente ter que tirar muitas vezes do nosso bolso, fazer campanhas de rifa, tudo para arrecadar recursos para poder pagar uma certificação digital, uma TLPL. Tudo é muito difícil aqui. Tudo é muito difícil. Sim. Até porque a realidade dos nossos pacientes, eu acho que 70%, 80% são SUS. Só 20% são planos de saúde. E até mesmo acabam precisando, porque nos planos de saúde as pessoas não estão capacitadas, não estão habilitadas para atender. não. Tanto que a minha filha foi tirada de um apartamento e posto numa vaga de Covid.
Então, assim, porque eu queria falar um pouquinho da associação. A Bem Pará foi fundada em 29 de novembro de 2001. Ela vai fazer 24 anos de fundação. E ela foi um sonho de vários pacientes à época. Imagina, se hoje é difícil, imagina há 24 anos atrás. Vixe. Entendeu? Então, assim, um grupo de pacientes e seus cuidadores e uma médica na época falou: a gente tem que fazer um coletivo, a gente tem que fazer um grupo, a gente tem que montar alguma coisa. Então, eles brigaram muito, começaram primeiro nas reuniões, na casa da médica, na casa de um paciente, começou devagarzinho, assim como a dona Ana Levi, que construiu a Bem, né, da partir da casa dela. Então, eles se inspiraram muito nela, porque aí começaram a pesquisar sobre o que era esclerose, que a gente tem. Eu sei a história dela toda, né, eu digo assim, hoje fazer parte da Rede Bem, para mim, é um privilégio, é um orgulho muito grande. Isso não é mérito da Karina, isso é mérito da PEN Pará, né? Porque com toda a nossa dificuldade, eu sempre falo, né? Para Marcelo, Zita, Sumaia e a equipe, que a nossa realidade é diferente dos outros. O Rio tem uma pessoa que luta, que briga, que tem as portas abertas dentro dos centros de referências, que é a Luzia, uma querida, como os outros presidentes da Rede Bem. Mas, assim, Minha tudo para a gente é dupla muito de difícil. dança, Karina. Mas cada conquista da associação é uma coisa explosiva, porque quando a gente conseguiu ter o centro de referência através de uma ordem judicial, que fosse no hospital, que hoje é o maior hospital da região oncológica do estado, né, da região norte, atende várias patologias, né, não só oncológicas, mas neurológicas, enfim, várias situações. Então, é um hospital eu amo na ponta da vida, assim, um hospital com muita propriedade, que tem muitos equipamentos, que tem uma equipe que trabalha com muito amor, né? Mas que tem as suas dificuldades financeiras, de logística, de tudo, como tudo no Pará. E cada avanço, né, que a gente já viu situações de quererem tirar a associação de lá, os pacientes de lá. Ah, não dá para ficar aqui, bora botar para outro hospital e a gente não pode sair porque foi uma conquista. Aí tem as consultas de segunda-feira, uma fila astronômica, às vezes não tem lugar para sentar. Aí é calor, como vocês sabem, né? A gente tem um calor humano aqui absurdo, são uma média de 40 graus, 35. Então, é o tempo todo. As minhas conhecem. Então, assim, é muito quente. Eu lembro que quando o doutor Tiba, ele falou para mim, olha, ela pode ter vida normal, só tem que evitar o estresse e o calor. Eu falei, eu moro em Belém do Pará, doutor. Como que eu vou evitar o estresse e calor? Não existe isso. Mas, e assim, a associação, ela por muito tempo se arrastou, né? Porque era constituída por pacientes e o paciente de esclerose ele tem seus altos e baixos. Agora a gente está no salto, né? Pode estar na Pri, no salto, andando, e descendo para jantar, no evento, e de repente você para. Tá no subsolo do negócio, do evento. Não consegue fazer nada. É nem o que você falou, vou convidar todo mundo para sair, no dia não consegue. Exatamente. Então, é a realidade. As pessoas muitas vezes não entendem. Eu lembro que minha filha uma vez, por um belo dia, ela teve um surto. E ela tinha ido no hospital onde eu trabalhava, né, no hospital. Foi lá, tudo de saltinho, falou comigo, não sei o quê. Daqui a pouco ela chega de ambulância. Aí eu falei, vem pra cá, porque aí eu falei com o médico, ele disse, pode trazer ela que eu atendo ela aqui. E as pessoas não acreditavam, ficaram assim, mas como ela estava de manhã aqui? Aí eu falei, É assim que funciona. É do nada, é do mais O absoluto próprio corpo nada. não reconhece ele e ele vai agredir. Então ele vai bater e vai dizer, eu não quero que você se mexa. Eu não quero que você enxergue. Eu não quero que você ande. Agora eu vou fazer tudo cair. E é assim que funciona. E né? também acho que nós, né, pacientes com esclerose múltipla, eu era uma pessoa, antes da esclerose múltipla, que eu só usava meu Instagram para postar uma foto
eu gostava muito de legendar fotos. Então, assim, você nunca me vê no Instagram falando absoluto nada. Eu não gostava. E do nada eu me deparei com. Eu falo muito no Instagram. Por algumas semanas eu não tenho falado muito, né? Porque eu tô com 2 meses assim de terrorismo, né? De corpo, o corpo comigo, neuralgia trigêmeo, agora uma virose. Então eu não tô com, né? Não Muito tanto tempo, pique. paciência para Gratidão estar na pelo internet. sacrifício de Mas estar fazendo esse podcast com conquistas, a gente, viu? todas as nossas conquistas ou as brigas, todas elas são botando a cara na internet e fazendo acontecer. Porque a esclerose múltipla não tem rosto, né? Sim. Então, a partir do momento que nós colocamos o nosso rosto, de fato, e damos fala, explicar o que temos, como sentimos, igual aquele Globo Repórter, como eles dormem, como eles vivem, como eles Eles comem. respiram, se trabalham, se come mato, só mato, bebe chá, cada um fala como é a sua vida, né? E toda briga que eu digo é por remédio. Que às vezes eu falo assim, gente, tá faltando remédio. Por que não tá todo mundo falando da mesma A gente coisa? agora está Não com falta em todo o importa o território nacional, estado, né? não Sim. importa, né, se você usa aquele tal daquele remédio. O que importa é a doença em si. Todo mundo tem esclerose múltipla. Vamos brigar por isto. Porque nós temos. Um Não dia é o seu remédio vai o faltar, meu um dia o meu remédio, o remédio vai remédio faltar. da Você esclerose. tá entendendo? É um coletivo, é um É para senso todo comum. mundo. Sim. Só que tem pessoas que não pensam assim e tá tudo bem. Verdade. Porque nós somos todos diferentes com a mesma doença. Mas não é todo mundo que leva isso como causa, leva só como doença, né? Eu tenho isso e vou tomar aqui meu remédio. Não é todo mundo que vai virar ativista e tá tudo bem. Só que quem vira salva vidas até falando. Porque o outro Sim. quer ver alguém falando, um recém-diagnosticado, quer ver. Às vezes a gente precisa de uma associação. Às vezes a gente precisa. Porque o médico, muitas das vezes, não diz o caminho. Vai dizer igual essa E tem muito neurologista. médico que nem sabe qual Não é o caminho. sabe o Né? caminho, igual quando eu tava com problema na fala. É. Era só falar, fonoaudiólogo. Quando falaram pra mim, vai no fono. Eu falei assim, porra, fono? Eu no A pessoa fica meio um pouco fono, nada a perdida ver. E mesmo. tinha tudo a ver. Eu ia na fono para fazer todos aqueles barulhinhos, para poder reaprender, porque eu tive um surto tão grande no rosto que adormeceu minha língua, adormeceu minha boca, eu tava com dificuldade na fala. Então, assim, o caminho ninguém explica. Quem vive explica o caminho. É. Quem vive explica o caminho. E Mas não cada necessariamente o paciente é médico. diferente, nenhuma história é igual, né? Nenhuma história é igual. Nenhuma. Eu lembro que quando passou Tem uma agora... pergunta para Karina. Ah, desculpa, diz. Não, pode falar. Eu vou aproveitar a pergunta do Nassif e vou fazer a minha junto também, tá bom? O Nassif perguntou no chat como é o SUS aí no Pará. E eu quero fazer uma pergunta para ti de, por exemplo, quando chegam os pacientes na associação da APEM, já aconteceu assim de ter doenças que eles foram diagnosticados errado, assim? E como é que vocês fazem esse acolhimento e o direcionamento? Eu queria que vocês explicassem um pouco desse trabalho. Tá. A associação não tem sede própria, né? Infelizmente, a gente ainda é um sonho bem distante. A gente não tem sede própria, mas a gente tem o telefone da presidente e da diretora 24 horas ligado, né? Então, é aquele que conhece, é aquela, eu tenho um primo, que quando tem um amigo, que tem, chega a ligação para a gente. Já me chegaram a me ligar de madrugada, e, enfim, a gente faz o acolhimento, conversa, acalma, né? Porque as pessoas chegam assim, eu tô com essa sentença de morte. E a primeira coisa que eu falo, eu lembro do Dr. Tilber. Calma, Não. ninguém morre de esclerose, morre com esclerose. Mas a gente tem que entender que não é vida normal, né? A gente teve algumas situações, algumas conversas no evento, você se adaptar a uma nova realidade de vida. Eu fiz uma matéria, acho que em 2014 ou 2015, que eu saí no jornal de grande circulação, que é afiliado à Rede Globo aqui, e eu saí em 6 páginas desse jornal. A chamada era Existe Vida Pós-Diagnóstico. E eu acredito muito nisso. Eu falo isso para todos
pacientes. Você só tem que adaptar a tua realidade. Uma coisa que a gente acha assim, ah, não, agora eu não vou mais poder. Tipo, a minha filha não vai mais poder correr. Agora ela não pode mais correr. Mas ela pode andar. E para quem estava acamada, é uma bênção andar. Mas eu conversei com ela. Eu falei, ó, você não sabe se tu vai voltar a andar. Mas se não voltar a andar, a gente tem a cadeira de roda, a gente tem um andador, a gente tem você viva. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que aprender a ressignificar a vida. Não só com a esclerose, com o todo, com as dificuldades, com todos os desafios que a gente enfrenta. E eu falo assim, para cada paciente, você tem, o corpo, ele é teu aliado, ele é teu amigo, tu não pode brigar com ele, tu não pode ser inimiga da esclerose. Você tem que acolher ela, dizer assim, me ajuda, eu preciso levantar hoje, eu tenho um compromisso, vamos lá, me ajuda, amiga, vamos, entendeu? Tu não tem que ter raiva, espraguejar e ficar, porque o universo a gente cocria, então a gente tem que ter energia boa, falar, olha, hoje eu sei que vai ser um dia incrível, maravilhoso, e eu vou primeiro me sentar, eu vou tentar levantar, e eu vou tentar viver dentro da minha limitação ou da minha realidade. Então, muitas vezes, quando eu converso com o paciente, ele está assim, né? Ó vida, ó azar. Daqui eu vou ficar na cama, quero me aposentar, porque é uma doença que acomete jovens em idade produtiva. Eu acho que isso é o maior impacto, né, na vida do paciente de esclerose. Porque você está no auge da vida, começando um emprego novo, produzindo, casando, querendo ter filho, sonhando, e você tem que não desistir de tudo, mas ressignificar as suas prioridades, os teus sonhos, ou adaptá-los. Só que hoje a gente tem uma outra realidade, além dos jovens em idade produtiva. Hoje, devido a essa divulgação, né, em massa, essas caras que a gente está mostrando aí, as laranjinhas, né? Sim. A gente está diagnosticando mais fácil os pacientes que passavam antes, né? Eu não digo nem antes, mas que muitos passam 3, 5 anos para fechar um diagnóstico. Primeiro é labirintite, não é um AVC, não é uma compressão do nervo ciático, é uma hérnia de disco, é dor de amor, né, como nosso amigo Ricardo. Dor de amor. Ansiedade, depressão, loucura. A gente já ouviu aqui de uma pessoa, desculpa te interromper, Karina, de uma pessoa que a gente entrevistou, que o médico disse que ela estava com síndrome da caldequina. Do quê? É essa cara que eu fiz também. Eu falei, Que a menina tava com... É o que da quem? Caldequina. Síndrome da caldequina, disseram pra menina. A gente fez esse semblante. A gente pensa que já viu tudo, mas a gente não viu nada, né? Mas assim, então, hoje, qual é o meu maior desafio, né? Que eu acho que eu ainda não posso falar tudo, mas assim, veio uma coisa muito boa aí, eu digo assim, eu acho que quando a gente vibra, a gente veio de São Paulo, do Encontro da Bem, assim, cheio de energia, cheio de coisas boas, quando a gente vibra positivamente, as coisas começam a fluir, né? Você me convidou para esse podcast, que aí eu falei assim, eu não sei, é a primeira vez, não, vai, eu já fiz uma live de dentro do hospital, minha filha fazendo plasmaférese. E saiu, né? Primeiro eu tô aparecendo, tá falando, tá ouvindo, tá nesse nível. Agora foi mais fácil. Mas Karina, assim, pode falar. Eu lembro que você falou que a Bianca fez quantas plasmaféreses, eu não lembro. 15 plasmaféreses ela fez. Eu perguntei a idade dela. Ela tem que idade? Hoje 28. 28. Ela descobriu com 18 anos. É isso? Ela não, 12, né? Ela tinha 14 anos. 14. Adolescência. Ela foi diagnosticada com 15 anos. Entendeu? Então ela vai para os 28 no final do ano. E assim,
por essas divulgações desse trabalho que a gente está aparecendo na mídia, falando, esclarecendo, a gente está diagnosticando precocemente as pessoas. E hoje é uma realidade a nível mundial, e a gente não via isso no Brasil, a gente está vendo muito, são crianças diagnosticadas com esclerose múltipla. Sim. E eu estava num gargalo muito grande, porque o nosso hospital oncológico, que é referência no estado, que atende, que é referência na esclerose múltipla, ele só atende adultos acima de 18 anos. Então, quando a gente teve crianças aqui de 6 anos, de 12 anos, de 10 anos, que ficaram perdidas na rede. Chegou para mim em março uma menina de 21 anos. Infelizmente, quando eu soube, ela já está acamada, porque ela estava há 7 anos esperando fechar o diagnóstico. Meu Deus. Ela é de um interior, e no interior que não é tão distante, no interior que tem transporte terrestre, mas os profissionais foram diagnosticando ela de forma errada. Aí, quando ela chegou ao meu conhecimento, eu não cheguei a conhecê-la, mas a profissional que me procurou falou assim: Karina, ela já está com sequelas irreversíveis. Eu chorei, porque eu digo assim, eu luto, eu não desisto da associação, porque eu quero que essas coisas não aconteçam. Porque é um erro médico que ela ficou assim. É um erro É do porque Estado para com ela. A minha filha foi diagnosticada aos 15 anos. E ninguém sabia como tratar, o que fazer. Pouquíssimas pessoas sabiam. Inclusive da área médica. Porque eu vivo nesse meio. Eu sou servidora pública estadual. E eu digo assim, eu fui atrás de informação. Eu falei, ninguém vai me parar enquanto eu não conseguir parar ou conviver com a doença estagnada ou ela sem avançar. E ela ficou muito tempo nesse nível. Eu tive que emancipá-la, porque ela ainda era muito jovem, ela teve que passar, ela teve 1 ano, 3 surtos, ela não respondeu o tratamento, ela passou por um outro medicamento que, pelo PCDT, pelo protocolo de diretrizes, só era a partir dos 18, ela tinha 16 anos. Aí eu tive que ir de novo viajar para São Paulo, pegar laudo de 3 médicos renomados para conseguir brigar na justiça para ela ter direito ao natalizumab, que hoje é um dos medicamentos de maior eficácia. Ela tomou por 7 anos esse medicamento. Ao longo desse tempo, ela teve duas filhas. Então, ela viveu, né? E até que ela progrediu a partir dos 10 anos e não respondeu mais ao natalizumab. E hoje ela está lutando para ver se ela consegue a medicação, né? Ela está numa vantagem para sair aí, a gente está na briga. E se Deus quiser, como eu falo, é tudo no tempo de Deus, né? E vão conseguir, A Viva é um ponto positivo, a gente tenta trabalhar muito, eu falo muito isso para os pacientes, a importância da equipe multi, né? A gente, hoje, ao longo desses 14 anos, a gente perdeu 3 pacientes de esclerose. E os 3 pacientes que a gente perdeu foi por depressão. É isso mesmo. Isso me entristece profundamente, porque a gente vai falar o neuro, não é só o neuro. Não. A gente precisa cuidar da mente, precisa cuidar, às vezes, inclusive do cuidador, porque o cuidador adoece junto. Sim. O cuidador acaba, principalmente quando se for uma mãe, né, que quer se colocar no lugar do filho, não gosta de ver sofrendo. Eu tentei reverter isso. Eu tinha muitas mães pacientes aqui que, ai, minha filha, porque ela disse que dói o cabelo, porque ela não consegue levantar, porque eu vou levar água. A minha como reclamava e dizia, minha filha, é assim mesmo, faz parte da doença. Senta primeiro, respira. Ia pro banheiro, chorava no banheiro, voltava. Karina, tem muita gente que não vai. É só uma coisa, eu tenho plena certeza que muita gente também assiste o podcast aqui depois, tá? Mas Sim. o que eu quero pedir para você, a Amanda também é mãe atípica. E você é mãe atípica, e eu tenho certeza que algumas mães que assistem a gente também são. Eu queria que você deixasse um recado de mãe atípica para mãe atípica. Olha,
Peguei pesado, não foi? Com certeza. É porque, assim, eu falo que hoje, é assim, eu trabalho na oncologia, eu tenho um neto autista e tenho uma filha paciente de esclerose múltipla. Eu vivo no meio dos raros, eu vivo no meio, entendeu? Então, assim, primeira coisa, você nunca pode querer passar pela dor do outro, porque o outro vai passar pela dor dele. Você só tem que ter um olhar compassivo, você vai ter que ter um olhar empático pelaquela pessoa. Falando de mãe, cara, eu acho que a coisa mais difícil é ser mãe. Demais. E eu falo assim, hoje eu não tenho só um filho com esclerose múltipla. Eu tenho, aqui no Pará, a gente só que faz no SUS. Hoje eu peguei até os dados com o nosso médico, o doutor Iberaldo, a referência no estado. Falei, doutor, me fale por alto, só a base. Ele falou, mas eu não tenho como ver isso agora. Ele estava vindo de São Paulo, inclusive. Ele falou, embarcando. Aí eu falei, vou fazer um podcast hoje, eu preciso de uns dados. Aí eu até anotei aqui, porque ele falou assim, hoje nós somos 1.400 pacientes em neurologia dentro do Fio Loyola. Então, no nosso centro de referência. 600 são, em média, tá? Mais ou menos fica oscilando. 600 são de doenças desmielizantes. Nossa. E desses 600, uma média de 200 a 300 de pacientes de esclerose múltipla. Sendo que isso é SUS. A gente tem pacientes que são muitos particulares, outros que não querem aparecer, outros planos de saúde. Eu tenho paciente que mora no interior do estado, eu até comentei isso lá na BEM. E a mãe fala que ele sofreu acidente de moto. Aí umas Foi, eu lembro. por quê? Aí ela falou, porque as pessoas vão discriminar, não vão querer chegar perto do meu filho. Como ele puxa a perna, ele manca, aí tem dias que ele não consegue levantar, eu digo, é do acidente de moto. Quando foi esse acidente? Foi quando ele estava em Belém, aí enrola a história. E eu falei, gente, isso tem que acabar. As pessoas têm que... Quando eu descobri o diagnóstico da minha filha, eu falei para todo mundo, porque eu era gestora de RH, e eu só vivia, eu estava aqui, de repente eu começava a chorar porque eu ficava processando o que eu vou fazer. Aí ela, mãe, eu paralisei. Aí eu falei, falar com o meu diretor, eu vou ter que sair. Eu tenho que Esclarecido, esclarece e não fica acuado, né? A gente entendeu? não Então, fica com aquela assim, coisa de eu falo para inventar, todo porque você é mundo, tão mostrem que vocês são esclarecido. fortes, porque eu tenho muito orgulho dos pacientes de esclerose múltipla. Porque são os raros, gente. Os raros são raros. Sim. Eu digo assim, a gente às vezes reclama que está cansado, que está com preguiça, que está com uma dor de cabeça. Eu estou com uma enxaqueca. Não que a enxaqueca seja algo pequeno, porque eu já tive crises de enxaqueca bem complicadas, mas um paciente de esclerose convive com várias, são esclerose múltipla, por isso que é o nome é esse, porque são vários sintomas, são várias especificidades. Então, assim, o que eu posso dizer para essas mães atípicas é que apoiem seus filhos, mas apoiem não no sentido de, ai, coitadinha do meu filho. Apoiem na luta de divulgar, de brigar, de quando faltar o medicamento, a gente briga muito, eu e a Briseida, minha parceira de trabalho aqui. Façam reclamação na ouvidoria, façam reclamação no Ministério da Saúde, façam reclamação onde tiver ouvidoria de plano de saúde, de Ofil Loyola, de Sul, aonde tiver, reclame, botem a boca no trombone. A gente soube em primeira mão lá no evento que ia voltar, né, ia atualizar toda a parte de medicamentos do Furamato, que estava já 2 meses em falta. E eu digo assim, na hora eu falei, gente, mas não desistam. A associação não se resume em brigar por falta de medicamento. A associação são políticas públicas, a associação são movimentos, é a gente completar, é a gente orientar. Eu hoje, sendo uma pessoa, quando eu vou dar entrevista, as pessoas falam, você é médica? Eu falei, não, mas é porque eu precisei aprender o que é esclerose, eu precisei entender o que era esclerose, porque é o meu dia a dia, eu convivo com isso.
E quando eu vejo que não temos uma coordenação de doenças desmielinizantes, por exemplo, na Secretaria de Saúde, nem do município, nem do estado, isso me dói, porque eu sei que esse número só está crescendo. Então, Nos obriga a eu fiz ter um muitas levantamento ano tarefas também. passado, em 2023, em 5 anos foram mais de 5 mil diagnósticos de doenças desmielinizantes. Ou seja, a coisa está crescendo, está aumentando numa proporção, porque as pessoas estão adoecidas, porque isso é autoimune, é emocional. Então, as pessoas estão adoecendo e aí as doenças estão aflorando. Então, você tem que cuidar da tua saúde, da tua alimentação. Atividade física, o doutor Guilherme fala muito isso. Eu estou cansado, atividade física. Eu estou sem dormir, eu estou com insônia, atividade física. E como, doutor? Ele falou, é isso, atividade física, para produzir dopamina, endorfina, o teu corpo tem que cansar para ele entender e produzir esses hormônios para equilibrar. Ave. Que o que eu comprei de semente para desinflamar, eu juro, botei até a música do Globo Rural, porque foi tanta coisa, semente de abóbora. É isso, a gente vai virar passarinho, porque a gente come muita, nas sementes não tem hormônios, não tem agrotóxicos. E você falou de uma coisa importante. Se você compra de uma empresa idônea, né? Eu compro as minhas numa empresa idônea, então tá tudo certo. Você falou uma questão da atividade física que é interessante, porque a gente só pensa na atividade física, em puxar peso no crossfit, no esporte, e muitas vezes é para ficar lindo, né? E as pessoas esquecem que subir e descer a escada é uma atividade física, que dirigir é uma atividade física, que lavar uma louça para uma pessoa que de repente não anda é uma atividade física. Então você tem que produzir movimento no seu corpo. Não só, lógico, para ficar lindo, maravilhoso, mas para produzir esses hormônios todos, você também precisa das atividades básicas do dia. Simplesmente, né? Se você tem a sua alimentação, o que se encaixa nessa alimentação? Hoje você não consegue correr 5 quilômetros, você anda 100 metros. E assim Você vai, né? pega, É a você adaptação. tem que arrumar uma casa com tudo que ela tem para você ver se não vai ser um dia de atividade física que você vai suar, vai liberar endorfina, dopamina, ina, tudo ina você vai coisar. Tudo ina. É isso. E eu falo, a gente teve o privilégio de ter uma aula incrível, tanto com o doutor Guilherme, quanto com o doutor Matheus Boaventura, né? Falando sobre os sintomas, sobre as causas, e ele falou muito, né? Que a gente ainda não sabe ao certo. Tem as suposições, após um quadro viral, após uma vacina, após um estresse intenso, são várias vertentes, né? Mas a gente já se sabe que tem fatores que agregam, que podem causar esclerose. Obesidade, né? Eles falavam muito lá, o fumo, né? A falta de atividade física. Então, você entender que você precisa cuidar do que é mais sagrado para você, que é o teu corpo. Nós somos, eu sempre falo, nós somos igreja, nós somos a nossa cura, então a gente tem que cuidar. E o corpo dá sinais. Ele diz, aparece seja de uma infecção simples, é uma febre, seja de um início de uma diabetes, é umas bolinhas, é uma parte escura, o teu corpo vai avisando. No caso da esclerose, a falta de equilíbrio, a cabeça girando, aquela visão curva, o cansaço, que é a nossa fadiga, né? Digo, porque eu já me sinto parte disso. Então, escutem o corpo de vocês e cuidem desse tempo sagrado. Porque eu acho que esse é o principal ponto da gente. Porque eu vejo que todos os médicos, cientistas, eles abordam vários pontos. Eles não fecham por não ter certeza, né, de todos esses pontos, porque tem gente que não se enquadra em nenhum ponto desse. Tem gente que nunca fumou, tem gente que era atleta e nunca fumou. E assim, e vai virando uma gama de coisas. Tipo assim, não, mas essa pessoa era estressada. O doutor Guilherme falou
que ele viu pela primeira vez o sintoma da Carol Ribeiro, né? A modelo, nossa modelo, por sinal, ela é paraense. Eu até fiz um contato com ela. Ela é paraense, ela é uma modelo internacional, mas ela é paraense. Eu até mandei um direct para ela, hoje eu mandei meu primeiro direct para que ela faça. Hoje eu me empolguei com o podcast, eu falei, faça uma live, um podcast, qualquer coisa com a gente. Ela Mostrando aborda muito a vida que normal. a esclerose, ela não escolhe. Na verdade, eu digo que ela escolhe os melhores, sabe? Eu digo assim, ela escolhe as pessoas especiais que dão conta. Porque eu ouço de alguns pacientes que a esclerose mudou a vida deles. A esclerose mudou minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito empática com todo mundo. E eu tive que aprender ao contrário. Normalmente as pessoas ficam fortes, resignadas. Eu tive que aprender a dizer não. Eu tive que aprender a não ser mole. Eu tive que aprender a me reinventar, né? E não ter medo. Eu hoje falei assim, não, muito tempo que eu não senti o friozinho na barriga. Falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Olha aí, a gente já está acabando. Tá um papo, literalmente um papo de casa, assim, muito, muito interessante. Queria poder falar mais coisas, porque eu digo assim, a gente. Eu até fiz um script aqui, né, do que a gente vai falar, mas assim, é tanta coisa. São tantas. Quando a gente faz os encontros, a gente não consegue dizer tudo, porque são múltiplas sensações, são múltiplas realidades, são múltiplas verdades. Então, essas oportunidades como a que vocês fazem, eu só agradeço e tiro o chapéu, porque levar informação, esclarecer, é o nosso maior, eu sempre falo que o conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba. Sim. Então, quando você esclarece, porque uma coisa é você ter no livro, né? É uma doença neurológica degenerativa que acomete o sistema nervoso central, precisa de manhã Você não tem nem hemoglobina. vergonha. Não cabe. Outra coisa é você ter vivência. Não cabe. Você ter vivência como paciente, você ter vivência como cuidador. Sim. Essa vivência é de extrema importância para o profissional da saúde, aquele que está lá na ponta, que vai atender aquele paciente, que o paciente vai dizer, ai, doutor, eu estava andando, de repente eu virei, labirintite, toma. 3 anos tomando remédio para labirintite e só evoluindo e não melhorava. Aí a sequela vai ficando uma área já irreversível, outra área tendo que fazer curso. Vai capengando. Karina, olha, eu tinha certeza que a hora ia passar super rápido contigo e olhei aqui e me assustei como foi rápido, porque geralmente quando é assim, é porque é muito bom, entende? E que bom lhe ouvir, que amor que você tem pelo que você faz, é nítido ver isso, você fala com muita propriedade do que você está fazendo. Eu acredito que a APEN está super bem representada. Eu queria pedir uma chuva de corações laranja para quem está no chat para mandar para a Karina. Olha, obrigada. E assim, eu pessoal. tenho, assim, eu digo que são meus filhos, eu tenho os pacientes de esclerose, são minha família. A gente tem altos e baixos, tem as dificuldades. Gente, obrigada. Vocês estão me emocionando, eu estou toda arrepiada. Mas, assim, eu antes pensava muito em desistir. Hoje eu não penso em desistir. Porque eu falo assim, hoje não é só a minha filha, entendeu? Hoje é uma luta por uma causa. E eu vou dar um adendo aqui, só para fechar essa live com chave de ouro. A gente está brigando muito pelo atendimento dessas crianças. E a gente vai ampliar a etariedade dentro do centro de referência. Vai ser feito todo um documento respaldando, mas a secretária de saúde já, junto com o diretor do centro de referência, já abriram esse start e a gente vai começar a atender crianças. Isso é maravilhoso. Ai, desculpa. Maravilhoso. Salva.
Isso vidas, para uma histórias mãe, de como vidas. eu tive a Aline no início do ano, no final do ano, que passou o Natal no hospital com o filho dela, que foi diagnosticado aos 4 anos, e com 10 não conseguia medicação, e sem fazer consulta com neuro, e sem fazer ressonância, e com uma filha de 2 anos autista. Então, assim, gente, é muita coisa. Que se você não tiver a cabeça centrada, Deus no coração, você não consegue suportar. Gente, Então, desculpa, minha filha tá assim, falando de filha, ela tava puxando o rabo da cachorra pra tirar a cachorra do quarto, não aguentei. assim, Lulu! a gente às Tudo vezes não bem? aparece tanto. Eu sempre falo, eu não gosto muito de estar à frente. Por sinal, eu estava em São Paulo, nós estávamos em São Paulo, e teve o Dia Mundial da Esclerose aqui no Pará. E a gente fez diferente, normalmente faz palestra de orientação, de esclarecimento, e a gente fez a remada múltipla, né? Que legal. Abriu, levantou essa bandeira e os pacientes foram remar nos nossos rios. E foi lindo. Depois vocês podem ver nas redes sociais da APEM.pa, né? E tá lá, e eu sei que vão ter outros encontros com a ajuda de cada um. E assim, foi lindo. Eu fiquei muito triste porque eu cheguei às 5 horas, o barco saiu às 4, então não deu tempo de eu ir, mas a Abri estava lá para se fazer representar como responsável pela associação também. E eu digo, é isso que a gente não pode, a gente não é único, né? A gente tem que ter braços, a gente tem que ter pessoas falando. Hoje eu estou extremamente lisonjeada. Maceió e Rio de Janeiro falando do Pará. Então, isso é um presente, isso é Espero um afago para o conhecê-la. coração. É um afago para o coração. E que mais pessoas tenham essas atitudes de esclarecer. Isso é, informação é tudo, Sim. né? Informação é poder, conhecimento é poder. Então, se a gente não sabe, vai atrás da informação. Não se conforma com um Quem é médico informado não se deixa dizer, negligenciar, não é enganado, não fica é tão isso. abatido a ponto de dizer que tem outra coisa, porque tá com vergonha, porque você é tão esclarecido que você não precisa ter vergonha de uma coisa que não cabe. A blusa da vergonha. Não cabe, não te veste. Então, eu acho que esclarecimento é tudo. É saber. Esse remédio, será que é para mim? Pode ser para outro. Tem vários agora. Vamos ver. Tem como saber? Vamos estudar, vamos fazer exames para ver se são compatíveis, porque há remédios que são incompatíveis e hoje eu só sei passando. Eu passei por isso para poder saber. Então eu abordo isso, não falo todas as coisas envolvidas, mas eu falo porque as pessoas precisam saber se elas são compatíveis, se elas vê se pode, porque hoje tem muita opção, mas nem toda opção te cabe. A doença não é o fim, não vai ser o fim. Sim. E Algumas o pessoas que deu certo falam, para um pode não dar certo para você. Tudo que vem na moda, que sai na mídia, as pessoas vêm me procuram. Olha, saiu a história X. Eu não vou citar aqui as terapias, tá? sim, A história X, apareceu alguém na mídia. Vai ficar curado, gente. Primeiro, a já não vai esclerose ainda, eu sempre curar. falo, ainda não tem cura. Mas a gente já ouviu falar que tem estudos de cura, né, Bri? Né, Bri? Sim, Então, bastante. assim, o horizonte se abrindo e a gente cheio de esperança. Eu creio que antes de eu fazer minha passagem, eu dizia, eu fiz parte dessa história, da busca do esclarecimento e até que a cura da esclerose surja aí e os pacientes tenham mais qualidade de vida, mais tempo de vida, porque é como eu falei, ela não vai te morrer é a única certeza que a gente tem A quando gente vai morrer nasce. Com de Mas a certeza. qualquer esclerose, coisa, não vai ser de esclerose múltipla, vai ser de uma Não. coisa associada aí que você pegou. Eu quase morri de exato. dengue, E a entendeu? gente tem que, Foi olha, isso, cuidar da Com cabeça, foi certeza. isso. cuidar da cabeça, porque Sim, entender que você não é vida normal, mas é vida adaptável,
Você ainda tá dentro da tua ali, realidade, né? Eu né? essa semana eu falei com a menina, porque ela é muito jovem. Ela falou, mas eu não tô andando. Eu falei, mas você tá falando comigo, não tá? Você tá aí dentro. Vai viver. Vai viver. Você tá aí, você tá existindo. Os dias estão passando. Se você não se encontrar, porque você tá aqui, como ser humano, você tá aqui. Você Tá não pode tendo ser a antiga, você pode não oportunidade de estar correr, aqui. você pode não dar um salto mortal, uma cambalhota, mas você pode ir pro cinema, você pode ir pro parque, você pode viajar, você pode ter um grande amor na vida. Ah, mas ninguém vai me querer. Eu falei assim, se você não sair de casa, não tem amor que bata a sua Ninguém vai porta. saber. Porque a pessoa ainda vai ter que descobrir qual é a sua porta. A gente Então, viu vá lá bem, viver. né? Pessoas Sim, casando com esclerose. claro. Eu falei, Tem você vários tá falando comigo, exemplos existe assim, vida aí? vários. Vá viver. Verdade. Ressignifique. Ressignifique. Ah, mas é muito difícil. É, tem coisas que são Não é fácil. difíceis. Nunca Tem vai coisas ser, que porque é uma são. doença de fases, E né? assim, Sim. lá na BEM, eu sei que a gente estourou o tempo, mas a gente lá na BEM, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dançar. Antes da esclerose múltipla, eu adorava dançar, adorava. Mesmo sendo roqueira, mas eu sempre tinha um pé ali no métier, entendeu? Só que, o que que acontece? Eu não tenho mais equilíbrio. E se eu fosse dançar até o chão, eu ficaria no chão. Aí o que que eu fiz? Agarrei o A poste. gente só desce. Mas assim, é a Aí, vida alteram adaptada, eu não códigos. consigo me mexer sentada. Então eu dancei com a Luzia na cadeira. Mas assim, tem gente que fica super mal por conta disso, né? Que é o que a Mandinha estava Sim. falando. A gente tem uma doença que ela não vai nos matar, mas ela pode nos deixar sem querer viver, porque ela Zumbis. quer atingir a nossa mente. Então, assim, quem manda na rainha é você, porque a Amanda chama a esclerose múltipla de rainha, né, Pri? E assim, quem manda Aí é nela é bruxa. você. Ela tem que ficar lá adormecida no canto dela, você tomando seu remédio, mas você pode viver não de uma forma como antes, mas de uma forma É porque Tem adaptada. se uma, Então, você tem agarrei. virar uma o pessoa que passado, você nunca vai faz estar aqui atividade hoje. física e ela disse, ai, agora eu não faço mais, que eu mais amava. Eu falei, gente, está tão na moda o pilates de cadeira, né? É. Né? O Tem tanta exercício, o coisa que paciente antigamente era ele de tá evoluindo, velhinho, que o hoje está Douglas tudo está na assim, que moda. esse saxofonista está fazendo, ele bota as atividades dele, está ficando todo... Porque você cria resistência, você cria força. Para um paciente, a musculação, a atividade física é extremamente importante, porque você vai perdendo a força muscular. Então, você fortalecendo, principalmente perna, o fortalecimento de perna é importante para o Alzheimer. Está ligado totalmente, literalmente, ao Alzheimer. Então, assim, a atividade física é vida, gente. A gente mesmo Para com não perder preguiça. massa Eu me magra, não reinventei. curto você Aos estando 50 lá com anos eu comecei seus a lutar músculos judô, em já estou na faixa dia. amarela. Então, assim, a gente se reinventa, né? De dizer assim, ah, adoro dançar, você viu eu dançando lá, então assim, mas às vezes não dá, é um monte de coisa, a vida é corrida. Aí, o que é que eu vou fazer? Continuar a sua Não, a Alice vida. ajudou, Continuar agora fazer a judô. sua vida. E É assim, isso aí. amando, você se reinventa. Então, é isso que eu falo muito para os pacientes. Vê o que dá para te adaptar, vê o que te faz feliz e vive. Você está vivo, só isso já tem que dar glória a Deus, sabe? De estar Exatamente. vivo. A vida não é fácil para ninguém. Tem Não. muita gente aí cheia de dinheiro, com bens materiais e é infeliz. Então, você, na sua condição, tem que estar feliz só de estar vivo. Você é raro. Não é à toa que o nome é raro, porque é uma raridade. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, assim, agradeça por estar vivo, agradeça e aceite o seu diagnóstico, mas não se acomode com ele e nem se revolte com ele. É o que eu posso Karina, deixar para vocês aí, tá bom? Karina, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que acompanhou aqui do começo ao fim. Brigadão mesmo. Amandinha, amo tu. Pri, também te amo. Obrigada, meninas. Obrigada Vocês por são umas E, tudo. queridas. Karina, as portas estão abertas para você. Vai ter mais episódio, viu? Estamos aqui para vocês também. Eu digo que vai ser sempre um Com prazer. Já gostei, certeza. eu falei assim, ai meu Deus,
É 1 hora, Priscila. Como que eu vou? Ela falou, você gosta Já de falar. Eu passou disse, de uma Já hora. passou Já de uma hora passou. Foi muito brincando. rápido, foi muito Muito rápido. Isso aí. Muito obrigada, Obrigada, Karina. Esperamos mais Tudo de vezes, bom. Karina, por aí, porque o olha nosso o meu objetivo é o amor. Hoje eu mesmo. vi no coxinha. Oi, aí. Tá bom, gente. Foi um Foi, prazer te gente. conhecer. Beijo, Ai, gente. gente, muito obrigada. Vocês são umas queridas. Continuem na luta de vocês, porque essas pessoas, vocês fazem a diferença no mundo. Eu acho que a nossa vivência não é só plantar uma árvore, não, para deixar para o legado. A gente tem que fazer a diferença na vida de alguém. E eu me sinto muito feliz quando eu faço a diferença na vida de alguém. Quando uma mãe me liga desesperada e eu digo assim, não, você vai agora ter força e vai cuidar e vai caminhar junto com seu filho. E eu acho que é isso. A gente não pode largar a mão. E a gente fica tudo junto e juntos nós somos mais fortes. Tá É bom? isso. Um beijo para minha associação, um beijo para os meus pacientes, Beijo para essa cuidadores, sua que eu amo associação. todos. Para você Beijo para os também, para presidentes da sua filha, para os Nacional. seus Beijo para vocês, pacientes. meninas. Gratidão. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Vou deixar gravado, viu? Beijo.